Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão simplesmente pancada, gente, de geometria plana, só que eu vou resolver por um caminho alternativo, por geometria analítica. Assim que eu bati o olho nessa questão, eu já sabia logo que ela era uma questão super complicada e que por geometria plana, a meu ver, não é o melhor caminho para ela, gente, porque é preciso ter uma visão absurda e assim, sacadas que não são nem um pouco usuais, sabe? E aí eu vou resolver por geometria analítica, porque é um caminho que eu sempre digo aqui nos vídeos e até com os alunos em sala de aula. É um caminho assim, tipo receitinha de bolo, assim, você segue a receitinha de bolo, você vai embora. Tem contas grandes, não vou mentir, tem contas grandes, mas é um caminho excelente para que você resolva questões parecidas com essa, assim, questões desse estilo, quando tem áreas muito estranhas de serem calculadas, sempre é uma boa ferramenta para resolver questões da geometria analítica. Antes de começar, para valer, eu peço a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem esse canal, compartilharem com os amigos. Isso ajuda demais o algoritmo do YouTube a reconhecer a relevância do conteúdo e assim distribuir o vídeo para mais pessoas. Ela é muito direta ao ponto, gente. Ela tem dois hexágonos regulares, que eles dois estão conectados por esse vértice que eu chamei de E. E aí você pega uma diagonal, ligando um ponto, não é nem diagonal, não dá nem para chamar isso aqui de diagonal, um segmento que pega do vértice A, corta, né, os pontos N e M, de um do hexágono e do outro hexágono, até tocar o vértice I do segundo hexágono. E aí ele quer que você diga qual é a razão entre a área de um dos hexágonos e a área desse triângulozinho aqui é MN. É simples assim, gente. A questão é só isso, gente. Aí ela quer que você se vire para responder. Aí assim, eu já, previamente, pra gente não perder tempo de vídeo, eu já digo logo, gente, isso aqui é um vídeo que com certeza vai ser bastante longo, eu nem sei quanto é o tempo que ele vai durar, mas é um vídeo muito longo porque é uma resolução que é extensa, gente. A resolução por geometria analítica tem muitas contas para fazer. Eu já fiz esse desenho aqui super bonitinho previamente, para que a gente faça tudo nos conformes, né, e você consiga entender tudo, sair desse vídeo aqui tendo entendido perfeitamente a resolução dela. Vamos lá, gente. Por geometria analítica, a primeira coisa que você tem que fazer, eu vou inclusive voltar no desenho original e falar para vocês de um erro que eu cometi, gente. Quando eu peguei essa questão para resolver, eu fui pôr o sistema de eixos, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é pôr um sistema de eixos, né? Vou fazer e apagar em seguida. Eu inventei, gente, de colocar o sistema de eixos bem aqui, onde está passando o E. E aí isso aqui é legal porque foi um aprendizado até para mim mesmo, gente. Eu acho super bacana. De vez em quando eu comento isso aqui nos vídeos, né? Que o aprendizado é um negócio infinito, assim, a gente sempre está aprendendo coisas novas, né? Eu fui inventar de colocar o sistema de eixos bem aqui, gente, o que que acontece? A gente não pode fazer isso, porque quando a gente faz isso, vai ficar tipo uma areazinha como se fosse negativa e uma areazinha como se fosse positiva, né? Aí eu cheguei a essa conclusão de que você não consegue chegar na resposta de uma forma correta, porque é como se você estivesse somando uma areazinha negativa com a área positiva. Então você não chega na resposta correta nunca por esse caminho. Então a gente tem que ter muito cuidado de onde pôr o sistema de eixos. É preciso pôr preferencialmente em um local que você tenha certeza que todos os pontos desse triângulozinho aqui eles estejam em coordenadas que sejam positivas. E aí foi o que eu fiz aqui. Depois que eu fiz essa correção, eu consegui fazer a questão completamente e chegar na resposta. Eu pus o sistema de eixos, gente, aqui no cantinho do primeiro hexágono. Aqui, a meu ver, é o ponto ideal para se pôr o sistema de eixos, aqui onde está o vértice B. Feito isso, que é o passo inicial, você pode chamar o hexágono de um valor, né? Você dá um valor para ele. Aí, como ele só tem uma razão, o ideal é que você chame o lado de 1. Né? Se você chama o lado de 1, é muito tranquilo. Aí aqui, antes mesmo de começar as partes de equações de reta e tudo mais, eu já vou mostrar, gente, a área do hexágono. A área do hexágono é tranquilíssima de fazer, porque ela é formada por 6 triângulos equiláteros. É 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, né? Essa aqui é uma fórmula que todo mundo tem que estar na ponta da língua, né? E aí, assim, a gente simplificando tudo por 2, vai ficar 3 vezes 1 ao quadrado, já que eu chamei o lado de 1, raiz de 3 sobre 2, que é a mesma coisa aqui, 3 raiz de 3 sobre 2. Aí esse é o resultado da área de um hexágono. A gente vai guardar esse valor, porque lá no finalzinho a gente vai voltar para ele, gente, beleza? Esse aqui é o cálculo mais simplesinho, mais trivial, digamos assim, dessa questão. Aí agora, o que acontece? Quando a gente pega aqui esse aqui que eu coloquei pontilhado, eles são como que as alturas desse hexágono, né? E o legal é isso, gente, que o hexágono regular ele é uma figura muito simétrica.
Como ele é formado por 6 triângulos equiláteros, metade da metade para cima e da metade para baixo, a gente vai ter a altura de triângulos que são equiláteros. E aí eu vou colocar tudo aqui de vermelhinho para poder ficar bem bonita a resolução, gente. Que a gente sabe que tem ângulos de 90 graus. Né? Vou pôr aqui os quadradinhos para representar ângulos de 90 graus. Nesses três aqui onde eu pus, é importante que a gente ponha para a gente não se perder. Aí aqui o que acontece? A altura é a altura de um triângulo equilátero, né? A altura de um triângulo equilátero é raiz de 3 sobre 2. E aí o lado sendo 1, eu já vou meio que replicar esse raiz de 3 sobre 2 aqui e aqui nesse outro também, ó. Raiz de 3 sobre 2. Só para que a gente saiba que eles vão ser importantes para as coordenadas, né? Aí aqui, gente, eu vou começar a pôr as coordenadas. Ó. No B, a gente tem a origem. O B vai ser o 0, 0. E eu vou começar a preencher, gente, os pontos com as suas coordenadas. Ó. O A vai ser 1 meio, né? X igual a 1 meio. E o Y igual a raiz de 3 sobre 2. Ó. Vamos começar a preencher os vértices todos aqui. Ó. O F, ó. O F a gente vai ver que vai ser 3 meios, raiz de 3 sobre 2. Então, tudo isso aqui pegando pela própria figura. A figura está mostrando isso muito, muito claramente, né? Aqui no L, ó. O L é bem legal, porque o L a gente vai ver que vai ser 5 meios. Ó. 5 meios, raiz de 3 sobre 2. Eu vou colocar só aqueles que são importantes para a gente, beleza, gente? Eu não vou colocar todos, porque não precisa de todos. Eu vou pôr só aqueles que são importantes para a gente. Ó. O C. O C, ele vai ser a mesma coisa do X, só que o Y vai ser negativo. Ó. Menos raiz de 3 sobre 2. E o X vai ser 1 sobre 2. Essa é a coordenada do C. Aí outra coordenada importante, o E vai ser X igual a 2, Y igual a 0. Outra coordenada absolutamente importante, o I. O I vai ser 4 e 0. Porque aqui você vai ter 1, 2, 3, 4. Quando a gente pega cada um desses pedaços aqui internos do hexágono, é como se fossem 4 lados de 1. Né? Então vai ficar 4 e 0. Mas beleza? Essas são as coordenadas bem importantes. E aí ficou faltando só colocar aqui o M e o N. Né? Essa daqui é a M. Essa daqui vai ser a N. E aí cada uma delas a gente vai chamar de letrinhas aqui. Ó. No M eu vou chamar de A e de B. E aqui no N eu vou chamar de C e de T. Aí por esse caminho de analítica, a gente por geometria analítica, para poder a gente resolver, no caso a área, a gente faz a metade do determinante desses 3 pontos. Só que a gente só sabe o de um deles. Ó. A gente tem certeza só do E. O E a gente já sabe que é 2 e 0. Falta a gente descobrir esses pontinhos AB e N e o CD. A gente faz isso pelas intersecções de retas. Então a gente vai precisar de 3 equações de reta. Aí a gente costuma chamar as retas de R, né? Isso aqui é tudo básico de geometria analítica. A gente costuma chamar de RST, né? Essa aqui eu vou chamar de R. Essa aqui pega o D, E, L. Aí eu vou chamar essa daqui de S. Essa aqui pega o A, N, M e o I. Eu vou chamar de S. E uma outra reta que a gente vai precisar também vai ser essa daqui para baixo, que eu vou chamar de T. Ó. Pega o F e o G. Eu vou chamar isso aqui de reta T. Pronto, aí feito isso, gente, aqui eu tô só, tipo, isso aqui é tudo preparando o terreno, assim, para poder resolver por geometria analítica, para você ver como é um caminho que é um pouco exigente, assim, você tem muita coisa para fazer quando é por geometria analítica, mas com toda certeza você chega na resposta. Vamos lá, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar a equação da reta R. Aí vamos lá, vamos fazer aqui a equação dessa reta que eu chamei de R, pegando os pontos que a gente tem, ó. A gente tem o 2, 0, a gente vai ter o AB, e a gente vai ter os 5 meios e o raiz de 3 sobre 2. Aí a gente usa aquilo que a gente chama de colinearidade. Gente. Aqui eu vou só, porque pode ser que algum de vocês que caiu nesse vídeo não saiba dessa parte teórica, é o que a gente chama de colinearidade. O que é a colinearidade de pontos? Quando você tem 3 pontos que são colineares, né? Tipo assim, quando você tem um A, um B e um C aqui, né? A, um B e um C. Se você jogar num determinante, né, vai ser tipo x1, y1, x2, y2, x3, y3. E aqui a gente repete o de cima e embaixo, né, que é um método bem interessante que eu sempre resolvo aqui no canal. A gente faz isso igual a 0, né? Quando a gente faz isso, a gente consegue encontrar equações de reta por esse caminho, o que a gente chama de colinearidade de pontos, né? Aí, assim, claro que aqui eu estou sendo bastante assim, resumido, né, falando de forma resumida,
Se você quiser saber mais disso, gente, aqui no canal tem uma playlist só de geometria analítica, em que eu já resolvi trocentas questões dessas mais pancadas por esse caminho. Dito isso, a gente vai começar as equações de reta. A gente vai começar pela equação da reta R. Aí vou colocar aqui, procurar usar bem o espaço da folha. Com certeza a gente vai usar a segunda folha do Word aqui, a equação da reta R. Vou começar pela equação da reta R. Quando a gente pega a reta R, a gente vai fazer isso que eu acabei de dizer, da colinearidade dos pontos. Eu vou pôr o 2 e o 0, depois eu vou pôr o A e o B, depois eu vou pôr os 5 meios e o raiz de 3 sobre 2. E aí esse aqui é o método que eu chamo de determinante degenerado. Esse aqui não é um determinante comum. A gente pega o lá de cima e repete embaixo. E a gente faz isso igual a zero. Já que são colineares, a gente vai encontrar uma equação de reta. Aí toda vez a gente faz isso. Ó. O produto que for pela diagonal da direita é tudo positivo. E todos os produtos que forem pela diagonal da esquerda vão ser todos negativos. Né? A gente tem que fazer isso dessa maneira. Positivos e os negativos. E aí a gente vai encontrar uma equação de reta a partir daí. Ó. Vai ficar 2b somado com raiz de 3 sobre 2a. O terceiro termo fica 0. O primeiro pelo negativo fica 0. O segundo vai ficar menos 5b sobre 2. E depois vai ficar menos o raiz de 3, né? Porque o raiz de 3 sobre 2 vezes 2 fica só o raiz de 3. A gente faz isso aqui igual a 0. Ó. Aí o que eu vou fazer agora? Vou multiplicar tudo por 2 para poder tirar essa fração da jogada. Quando eu multiplico tudo por 2, fica 4b mais raiz de 3a menos 5b menos 2 raiz de 3 igual a 0. Pronto, aí o que eu faço agora? Eu vou isolar o b aqui, gente. Porque 4b menos 5b, ele vai ficar menos b, não é isso? Menos b mais raiz de 3a menos 2 raiz de 3 igual a 0. É só ajeitar esse raiz de 3, ficou meio feinho aqui. Igual a 0. Aí pronto, agora eu vou isolar o b. Gente. Quando eu isolo o b ele vai ser simplesmente raiz de 3a menos 2 raiz de 3. Esse aqui vai ser o valor do b. Ele vai ser dado dessa maneira. Aí feito isso, gente, eu vou agora eu vou fazer a equação da reta S, né, para poder a gente encontrar o ponto de intersecção M ali. Né? Eu vou pegar a reta R, essa daqui eu vou agora fazer a equação da reta S, tendo guardado isso daqui, gente. Isso aqui vai ser útil na segunda equação, quando a gente for fazer a intersecção. Ó. Eu guardo isso, e agora eu vou para a equação da reta S. Essa aqui, esse tipo de questão a gente tem que fazer com muita calma, gente, porque na pressa você pode errar. A gente vai fazer isso, a equação da reta S agora. Equação reta S. Quando a gente pega a equação da reta S, a gente faz a mesma coisa, determinante. A partir do segundo, gente, como eu já ensinei como é que faz, a partir desse segundo eu já vou começar a fazer mais rápido, viu? As coordenadas que a gente pega, eu vou já botar na figura, são essas, ó. 1 meio, raiz de 3 sobre 2, depois AB, e depois 4 e 0, e aí lá de cima a gente repete embaixo, que é 1 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Ó. Aí eu vou voltar aqui na figura para mostrar que de fato os pontos são esses. Ó. 1 meio, raiz de 3 sobre 2, que é esse pontinho bem aqui no A, ó, porque a gente precisa de 3 pontos. Ó. A gente vai precisar de 3 pontos. Eu vou pegar esse AB, e depois o 4 e o 0, que está lá no ponto I. Ó. Foram esses os pontos que eu pus aqui no determinante. A gente tem que seguir essa sequência, viu? Uma coisa importante que às vezes os alunos erram é tipo isso: você bota o ponto A, depois bota o I, depois bota o M. Se você trocar essa ordem, você erra. Você precisa colocar de uma ordem que seja linear, assim, como se você estivesse pegando uma caneta e seguindo, entende? Os pontos você tem que seguir nessa ordem, senão você erra a equação da reta. Pronto, é feito isso, a gente vai fazer os produtos da diagonal pela direita positivos, pela esquerda todos negativos. Mas vamos lá, para fazer essas continhas aqui. Isso aqui vai ficar um pouquinho maior do que o primeiro, por causa dos valores que apareceram, né? Vai ficar b sobre 2, e aí o segundo termo, o segundo fica 0, né? O terceiro fica 2 raiz de 3. Aí pela esquerda, o primeiro da esquerda vai ficar menos raiz de 3 sobre 2 vezes a. O segundo pela esquerda vai ficar menos 4b. E o terceiro pela esquerda fica 0. A gente faz isso aqui igual a 0. Aí pronto, aí o que a gente faz agora? A gente vai multiplicar tudo por 2
para poder tirar aquela fração. O cálculo é parecido ali com o primeiro, mas aqui fica só um pouquinho maior a conta. Vai ficar b mais 4 raiz de 3 menos raiz de 3a menos 8b igual a zero. Aí agora eu vou fazer o b menos 8b, vai ficar menos 7b. Ó. Vai ficar 4 raiz de 3 menos raiz de 3a menos 7b igual a zero. Aí esse 7b eu vou passar para o outro lado, gente. Ele vai ficar positivo e eu já vou substituir o b por aquela expressão que a gente encontrou. Ó. Aí aqui tem que fazer com muito cuidado essa parte. Ó. 4 raiz de 3 menos raiz de 3a, ele vai ser igual a 7. Aqui eu vou abrir parêntese e aí eu vou pôr raiz de 3a menos 2 raiz de 3. E ele fazer o produto distributivo. Ó. 4 raiz de 3 menos raiz de 3a é igual a 7 raiz de 3a menos 14 raiz de 3. Fazendo ali o produto distributivo. Aí eu vou fazer isso. Raiz de 3a menos, eu vou passar para o outro lado, fica mais. E aí aqueles 14 eu vou passar para o lado esquerdo. 4 raiz de 3 mais 14 raiz de 3. Ele é 7 raiz de 3 mais raiz de 3. E aí pronto, aqui a gente vai ficar com 14 mais 4, fica 18 raiz de 3 é igual a 8 raiz de 3a. Aí aqui eu já vou poder cortar, ó, raiz de 3 com raiz de 3 na boa e simplificar o 18 e o 8, né? A gente pode dividir por 2, fica 9 sobre 4. A gente vai encontrar o valor do A, que é 9 sobre 4. Aí muito legal desse caminho, gente, por geometria analítica, é porque a gente pode conferir na figura que isso aqui está certo, a gente fica 2,25, né? A divisão do 9 pelo 4 é 2,25. Quando a gente olha aqui para a figura, a gente vê que ele é um pouquinho depois do 2. Ele pega bem como se fosse o ponto médio aqui dessa parte aqui do segundo hexágono. Você vê tem 1, 2, 2 e um pouquinho. Ó. Você vê que esse cálculo está correto, sendo 9 sobre 4 que dá 2,25. Aí feito isso, a gente consegue encontrar o Bzinho, substituindo. Ó. A gente volta aqui no B, e aí substituir a gente vai encontrar aquela coordenada. Ó. Quando a gente substitui, ó, o Bzinho vai ser raiz de 3 vezes 9 sobre 4 menos 2 raiz de 3. Aqui é só fazer o MMC, tranquilidade, né? Vai ficar 9 raiz de 3 menos 8 raiz de 3 sobre 4. Né? Aí a gente vai ficar com 9 menos 8, 1. Né? Raiz de 3 sobre 4. Feito isso, a gente já encontrou, gente, o valor da coordenada M. Aí isso daqui a gente já vai encontrar quanto é que é a coordenada M. Ó. Eu vou escrever bem aqui, bem no cantinho aqui dessa página. A coordenada M, ela vai ser 9 quartos e ela vai ser o raiz de 3 sobre 4. A gente já descobriu algo muito fundamental para que a gente consiga resolver por geometria analítica. Vixe, ele deu uma mudada aqui no texto, gente. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui como estava. Né? Às vezes ele interfere no texto de um jeito horroroso. Eu mexi aqui pouca coisa, ele mexeu no texto. Pronto, o texto ficou todo ok agora. Eu voltei ali um pouquinho para não ter problema no texto. Vocês me perdoem por isso. Gente. Às vezes eu dá bug aqui no Word e acontece essas coisas. Pronto, é feito isso. Agora eu vou para a segunda metade, de cálculos muito semelhantes para poder encontrar a coordenada aqui do N. Gente. A coordenada do N a gente faz do mesmo jeito, por equações de reta. Aí aqui, gente, uma das retas já foi feita, a gente vai mudar só as letras, viu? Essa reta S, você vê que o ponto N está passando pela mesma reta S, então tem a mesma equação de reta, a gente vai mudar as letrinhas. Ó. Só está faltando encontrar agora a equação da reta T. É isso que a gente vai fazer agora, a equação da reta T. Ó. É isso que a gente vai fazer. Eu vou colocar aqui a equação da reta T, vou montar o DET, e aí eu vou mostrar pela figura depois que eu tiver montado o DET, beleza, gente? A equação reta T. Essa equação da reta T, a gente vai fazer isso. A gente monta o DET e a gente vai pôr as coordenadas. Ó. Quais que são as coordenadas? Vão ser 3 meios, raiz de 3 sobre 2, depois CD, né, os pontinhos da outra coordenada N, 2 e 0. Aí o lado de cima a gente repete embaixo. Ó, 3 meios e raiz de 3 sobre 2. E aí isso daqui igual a 0, porque é equação de reta. Aí eu vou mostrar que os pontos de fato são esses. Ó, 3 meios, raiz de 3 sobre 2. 3 meios, raiz de 3 sobre 2, ponto F. Tem o CD, depois tem o 2 e o 0. Ó. Esse 2 e 0 é o ponto F. E aí foram os pontos que eu coloquei aqui. Ó. E tem que seguir nessa sequência. Aí pronto, a gente vai fazer isso.
Diagonal pela direita positivo, pela esquerda negativo. Então, vamos lá fazer essas continhas agora com bastante cuidado, para que não venha com erros, né? Para que a gente não tenha erros. Ó. 3D sobre 2, o segundo fica 0, o terceiro fica mais raiz de 3. Pela esquerda, a gente vai ficar com menos raiz de 3 sobre 2C, o segundo vai ficar menos 2D, e o terceiro pela esquerda fica 0. Aí, mesmo jeito das outras, ó, vou multiplicar tudo por 2 para tirar essa fração da jogada. Ele vai ficar 3D mais 2 raiz de 3 menos raiz de 3C menos 4D igual a 0. Aí o 3D menos 4D fica menos D, gente. Vai ficar menos D mais 2 raiz de 3 menos raiz de 3C igual a 0. Aí aqui eu vou isolar o D, ó. Jogando o D para o outro lado, vai ficar D é igual a 2 raiz de 3 menos raiz de 3C. Eu guardo isso daqui porque isso aqui vai ser substituído na outra equação. Aí isso aqui é muito legal, gente. Isso aqui é uma das coisas que às vezes os alunos têm um pouquinho de dificuldade de ter essa sacada, mas é simples, gente. É que eu vou chamar de replicadamente, né? Essa aqui é uma palavra que em matemática a gente utiliza de vez em quando, né? De forma replicada, né? Replicadamente. A equação da reta S, né? A equação da reta S, ela vai ser escrita usando essas letrinhas, né? A gente já tem essa equação, gente. Eu vou escrever ela aqui, eu vou voltar na página anterior, onde essa equação estava escrita. Ele vai ficar 4 raiz de 3 menos raiz de 3C menos 7D igual a 0. Ela estava escrita com A e com B, só que ela é a mesma coisa com outras letras, porque você está na mesma reta, os pontos M e o ponto N. Aí quando eu coloquei a equação da reta S, era 4 raiz de 3 menos raiz de 3A menos 7B. O A vira C, o B vira D. Então eu posso escrever dessa maneira aqui, gente. Você não precisa fazer o DET porque já foi calculado. Então eu vou fazer isso, eu vou jogar esse 7D para o outro lado e substituir o D do jeito que eu fiz na primeira parte. Ó. Fica 4 raiz de 3 menos raiz de 3C igual a 7, parêntese, 2 raiz de 3 menos raiz de 3C. Fecha parênteses aí que a gente desenvolve esse produto distributivo. Ó. É 4 raiz de 3 menos raiz de 3C, 14 raiz de 3 menos 7 raiz de 3C. Aí joga o C para um lado, número para o outro. E aí quando a gente faz isso, ele vai ficar menos raiz de 3, né? Vai ficar menos o raiz de 3C mais 7 raiz de 3C é igual a 14 raiz de 3 menos 4 raiz de 3 menos 1 mais 7 fica 6 raiz de 3C, 14 menos 4, 10 raiz de 3. Aí que a gente pode cortar raiz de 3 com raiz de 3 sem problema, simplificar os 6 e o 10 por 2, e aqui a gente encontra o valor do C. Então, o C vai ser 5 terços. Aí o C a gente vai ver que vai ser 5 terços. Esse é o valor do C. Então, sabendo que o C vale isso, a gente vai substituir aqui no D, faz o MMC e a gente encontra o D. Né? O D vai ser 2 raiz de 3 menos raiz de 3 vezes 5 terços. Aí que a gente faz o MMC, tranquilidade, né? 3 vezes 2 vai ficar 6 raiz de 3 menos 5 raiz de 3 sobre 3. E aí 6 menos 5, 1. Raiz de 3 sobre 3 é o D. Então pronto, com isso aqui a gente já vai encontrar quanto é que é a coordenada N. Ó. A coordenada N, quando a gente faz isso, né, que é a intersecção, né, das retas, a gente vai fazer o ponto N, ele vai ter esses valores, né, que é os 5 terços do C e o Dzinho, que vai ser raiz de 3 sobre 3. Aí pronto, aí feito isso, agora a gente vai para a parte de áreas, né? A área desse triângulo, ele é o det desses 3 pontos, ó. É o det do E, M e o N. Isso aqui é da teoria de geometria analítica, né? A gente vai fazer agora a área desse triângulo, né? Eu vou fazer aqui, ó, a área, né? A área do triângulo é MN. A área do triângulo é MN, gente, ela é dada por isso. Eu vou colocar aqui, ó. A, ele vai ser 1/2 do módulo do det desses valores, né? O det de EMN. E aí a gente só precisa calcular o det do EMN agora, gente. A gente vai fazer esse, é o último det para a gente concluir essa questão. O det do EMN, ele vai ter essas coordenadas aqui, ó. 2 e 0, 5 terços
E raiz de 3 sobre 3, ela vai ter 9 quartos. E o raiz de 3 sobre 4. E aquele de cima a gente repete embaixo, gente. É sempre assim que a gente faz. Esse determinante que eu chamo de determinante degenerado, né? Que ele não tem o formato de um determinante comum. Aí pronto, a gente vai calcular esse det agora, os valores dele, né? Vamos ver quanto é que dá os valores dele. E aí a gente vai dividir por 2. Aí a gente vê, ó, o primeiro. Lembrando que tudo que for pela direita, a gente é do mesmo jeito, não muda. Ó. O que for pela direita é positivo, o que for pela esquerda é tudo negativo. Aí, ó, vamos lá, o primeiro, da direita. 2 raiz de 3 sobre 3. Aqui eu vou até deixar um espacinho de propósito, gente, aqui no primeiro, porque eu vou fazer uma manipulaçãozinha daqui a pouquinho. Ó. O segundo é 5 raiz de 3 sobre 12. Né? 5 raiz de 3 sobre 12. O terceiro fica 0. O primeiro pela esquerda fica 0. O segundo pela esquerda, ele vai ficar menos 9 raiz de 3 sobre 12. E aí o último pela esquerda, ele vai ficar menos 2 raiz de 3 sobre 4, né? Menos 2 raiz de 3 sobre 4. Aí que eu vou fazer umas manipulações, gente, que é o que o professor Renato Brito sempre brinca, né? Que é o MMC de gente grande, né? Eu vou no primeiro aqui, eu vou multiplicar por 4 e dividir por 4. E nesse último aqui eu vou multiplicar por 3 e dividir por 3, para que todos fiquem com 12 no denominador. É muito legal a gente usar o MMC de gente grande, né? A gente vai ficar 8 raiz de 3 sobre 3 mais 5 raiz de 3. Quer dizer, ali sobre 12, né? Vocês desculpem o erro, já ia cometer um errinho aqui. Sobre 12 mais 5 raiz de 3 sobre 12 menos 9 raiz de 3 sobre 12. E aqui menos 6 raiz de 3 sobre 12. Tudo sobre 12 é só somar o numerador. Ó. Aí quando a gente soma aqui os positivos, 8 mais 5, 13 raiz de 3 sobre 12. E aqui os negativos, ó, fica menos 9 com menos 6, vai ficar menos 15. Menos 15 raiz de 3 sobre 12. Aí o 13 menos 15 fica menos 2 raiz de 3 sobre 12, que fica menos raiz de 3 sobre 6. Menos raiz de 3 sobre 6. Esse aqui é o valor do det, gente. Aí como é que vai ser a área? A área vai ser a metade do módulo do det. Ó. Aí a gente vai fazer só isso aqui para a gente concluir a área, né? A área que a gente quer, gente. Eu vou até escrever do jeito que eu coloquei lá no começo, né? Que aqui é a área do triângulo. É M, N, ele vai ser 1/2 do módulo do det, ou seja, raiz de 3 sobre 6. Ou seja, vai ficar raiz de 3 sobre 12. Ó. Depois de todo esse contaral, finalmente a gente chegou no nosso resultado. Gente. Raiz de 3 sobre 12. Aí o que a questão quer? Ela quer uma razão. Ela quer saber a razão entre as áreas. Ó. Aí vamos fazer aqui essa razão entre as áreas e chegar na nossa resposta. Ele quer saber a razão do hexágono e do triângulo. Vamos escrever aqui, ó, razão. Como é que vai ficar a razão entre as duas áreas? Ó? A gente vai pegar a área do hexágono, né? A área do hexágono dividido pela área do EMN. A área do hexágono a gente tinha visto no começo, a gente era 3 raiz de 3 sobre 2 dividido por raiz de 3 sobre 12. Aí aqui a gente só pega o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. 3 raiz de 3 sobre 2, que multiplica 12 dividido por raiz de 3. Aí aqui, ó, o que a gente faz? Raiz de 3 corta com raiz de 3, o 2 e o 12 fica 6. Aí vai ficar 3 vezes 6. 3 vezes 6, 18. Gente. Essa é a nossa resposta. Finalmente chegamos ao nosso resultado. Esse aqui é o gabarito dessa questão. A razão entre as duas áreas vai ser 18, né? Aí você vê que caminho bonito, né, gente? Assim, ele dá umas contas grandes, eu sei que isso. Mas é um caminho que eu acho absurdamente bonito, porque, como eu falei no começo, gente, as questões que são muito cabeludas, né, muito difíceis, de geometria plana, elas, toda vida que tem áreas, essas coisas assim meio malucas, é um caminho possível de resolução. Dá trabalho, você faz muita conta, mas você tem a certeza de que no final você vai chegar no resultado correto. Beleza? Espero que vocês tenham entendido direitinho. Procurei ser o mais didático possível aqui na explicação. E saibam que esse aqui é um método, gente, é uma carta na manga que você tem, que sempre que você pega questões muito difíceis, você consegue desenrolar por esse caminho. Não deixe de dar um joinha no vídeo e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!